Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Estamos aqui hoje para a gente ver um pouco mais sobre função. Então acompanhe comigo aí o tema da aula. Muito bem, então nós estamos aí na aula 57, né? Nós vamos trabalhar hoje o domínio contra domínio e o conjunto imagem de uma função. Então acompanhe comigo e vejam aqui em detalhes como é que vai ser essa aula sobre função. Vamos lá então. Então a função, ela é uma expressão matemática que relaciona dois valores pertencentes a conjuntos diferentes, tá? É uma relação. Então, quando você ouvir falar a palavra função, você tem que ter na sua mente logo que se trata de uma relação, tá bom? Em conjuntos numéricos diferentes, mas com relações entre si, tá? Então, nós temos valores de um conjunto que vai se relacionar com outro elemento de outro conjunto, tá bom? Então, a lei de formação, que intitula uma determinada função, possui três características básicas: domínio, contradomínio e imagem. A gente vai ver em detalhes daqui a pouco como é que se caracteriza cada um deles, tá bom? Então, olha só, vamos dar sequência aí. São conjuntos numéricos, né, que apresentam aí os elementos definidos por uma função. Beleza. O domínio, contradomínio e imagem, tá? Nós estamos trabalhando aqui para ver em detalhes cada um deles. Então, olha só. Uma função determina para todo elemento x do conjunto A qual elemento y do conjunto B está relacionado a ele. Então, essa definição que a gente está colocando aqui é exatamente os termos matemáticos que a gente utiliza para estabelecer essa relação entre esses dois conjuntos numéricos e os seus elementos, tá bom? Em outras palavras, todos os elementos do conjunto A são relacionados a algum elemento do conjunto B, tá? E para cada elemento do conjunto A existe um único. Essa aqui é uma parte importante. Existe um único correspondente no conjunto B, porque se tiver aí mais de um, se ele não for único, então a gente quebra essa relação, a gente não está mais trabalhando com função, tá bom? Seguindo em frente. A forma algébrica de representar a definição da função corresponde, tá? Considerados os conjuntos A e B, tá? A regra em que a função f é, como você está vendo aí na parte de baixo, né? F, dois pontinhos, A, uma flechinha B, tá? Em termos matemáticos é isso, uma função, tá? A representa aí um conjunto numérico, tá? B representa aí um outro conjunto numérico, tá? Daqui a pouco a gente vai dar o nome deles certinhos, tá? E essa setinha significa da onde está partindo a nossa relação e para onde ela está chegando, tá? Então, quando você vê aí essa notação, a gente está trabalhando exatamente com a função, estabelecendo essa relação entre os dois conjuntos, tá bom? E toda vez que você vê esse y, a gente também pode escrever como sendo f, entre parênteses x, né? F de x. A gente pode escrever a função sendo, né, um y ou sendo um f de x. Essas características podem ser representadas por um diagrama de flechas, o famoso diagrama de flechas que a gente vai já mostrar para você. Tá bom? Então acompanha aí comigo o nosso primeiro exemplo, olha só, para ver com calma aí como é que a gente estabelece aí essa relação, né, que a gente chama aí a função na matemática. Olha só, no primeiro exemplo nós temos aí a função, né, seja a seguinte função, olha só, f de x igual a x mais 1. Poderia também estar escrito de outro jeito, em vez de f de x, poderia estar escrito assim, ó, y igual a x mais 1, tá bom? As duas formas estão corretas, tá? Mas a gente vai utilizar mais o f de x do que o y. E olha só os conjuntos. Temos aí o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembra lá da nossa definição para a função? A gente escreve assim, não é? Um F, dois pontos, aí um Azão, né? Um A grande e uma flechinha B. O que isso significa? Que os elementos de A, tá? Olha aqui o A, 1, 2, 3, 4, 5, tá?
vão se relacionar com os elementos aqui do conjunto B. Tá aqui o B, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? O que nós chamamos aí de A, a gente em matemática chama de domínio da função, tá? E o que a gente chama aí de B, esse conjunto numérico, a gente chama de contradomínio, tá? Daqui a pouco a gente vê com mais detalhes. Olha só. Antes de tudo, a gente vai montar uma tabelinha, porque nós temos aí que pegar os valores de A, trabalhar ele naquela máquina da função, tá? Para poder verificar aí os elementos que vão estar sendo relacionados no contradomínio. Então, olha só a nossa tabelinha como é que vai ficar. Então, como a nossa função aí é f de x igual a x mais 1, essa é que vai ser a nossa maquininha aí da função, tá bom? E ela vai devolver para a gente justamente o conjunto imagem, tá? É ela que vai trabalhar lá os elementos do conjunto A, tá? Junto com os elementos do conjunto B e vai devolver para a gente o conjunto imagem, tá bom? Olha só então como é que vai ficar. Para os elementos aí de A, a gente está chamando aí de x, tá? Então nessa coluna aqui, ó, estão todos os elementos de A. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui nós estamos estabelecendo a função, né? F de x igual a x mais 1. Então, quando eu calculo para um x igual a 1, substituo aqui no lugar do x o valor 1, eu vou ter 1 mais 1 e o resultado é 2, tá? Então, aqui estão os elementos do conjunto B nessa coluna, tá? Só que os elementos que vão aparecer aqui, ó, como resultado, são exatamente os elementos que vão compor a nossa imagem, tá? Então aí vai aparecer o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então para cada um eu calculei. F de 2, substituí o x por 2, somei com 1, deu 3. O F de 3, peguei aí o 3, né, no lugar do x, somei com 1, deu 4. F de 4 é a mesma coisa, 4 mais 1 deu 5, e o F de 5, 5 mais 1 igual a 6, tá bom? Olha só aqui na nossa última linha, eu calculei o F de 5, tá? Se por acaso estiver diferente no seu material aí, por favor, corrija, tá? É 5, porque o x tem valor 5, então eu substituí na minha função, calculei aí 5 mais 1, e ele me retornou com 6. Esse 6... ele vai estar presente lá no contradomínio, ou seja, no conjunto B, e também vai existir ali um subconjunto que nós estamos chamando aí de imagem, tá? Que vai também estar presente aí o número 6, tá bom? Olha só então como é que fica nosso diagrama de flechas depois que a gente fez todo esse trabalho, olha só. Então o conjunto A, que está à esquerda, com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, a partir de agora, a gente também vai conhecer ele como sendo o domínio da função, tá? Essas flechinhas aqui é justamente o nosso F, é a relação que está acontecendo entre esses dois conjuntos. O conjunto B, com todos os elementos lá que estavam disponíveis para a gente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a gente vai também conhecer ele como sendo o contradomínio. Então percebam que nem todos os elementos do contradomínio, no caso aí do B, estão aí com a flechinha, né? Perceba que nós temos aí várias flechinhas coloridas, né? Por exemplo, o 1, quando eu substituí na função o 1, ele me retornou o valor 2. Quando eu substituí por 2, ele me retornou o valor 3. E quando eu fiz 3, ele me devolveu 4. Quando eu fiz 4, ele me devolveu 5. E quando eu fiz 5, ele devolveu 6. Esses elementos aqui que estão relacionados é aquele subconjunto que eu chamei aí de imagem, tá? Essa é a imagem da nossa função, tá? São todos aqueles que estão em B, né, do contradomínio, e que estão relacionados com os elementos do conjunto A, o domínio, tá? Perceba que ficou de fora 2, ó. 1 e o 7. Esses dois elementos estão presentes no contradomínio, mas eles não fazem parte da imagem da função.
tá bom? Então é essa relação aí, que nós chamamos de função, e esses elementos, né, domínio, contradomínio e imagem, que a gente tem que ter aí muita atenção, a gente tem que ter aí tem que ter bastante cautela, né? Porque a gente tem que ter esse primeiro passo para entender melhor essa relação aí entre os conjuntos, tá bom? Então, só para a gente relembrar aí quais são esses conjuntos, né, que nós estamos trabalhando hoje. O conjunto A, que nós chamamos no início, né? Na verdade, é o domínio, tá? De acordo com o nosso diagrama aí de flechas, né? O domínio passou a ser, então... Passou não, era, né? 1, 2, 3, 4 e 5. A imagem, que são todos aqueles elementos que estão no contradomínio, mas também estão envolvidos com elementos de A. Temos aí, então, o conjunto 2, 3, 4, 5 e 6. Percebam que esse conjunto imagem, ele é um subconjunto do contradomínio. Ele está presente aqui, ó. Olha aqui o 2, olha aqui o 3, olha aqui o 4, olha aqui o 5, olha aqui o 6, ó. Então ele vai estar lá também no contradomínio, tá? O contradomínio, ele apresenta aí todos os elementos de B, tá? Inclusive aqueles que não foram relacionados na função, ok? Temos mais um exemplo aí para a gente trabalhar um pouco mais essa questão aí de domínio, contradomínio, imagem de uma função. Acompanhe comigo. Olha o exemplo 2. Consideremos aí a função. Ó, a função já mudou. A maquininha lá da função mudou. Antes era x mais 1, agora é x ao quadrado. Então ele está pedindo aí para a gente definir, né, quem é o domínio. Aliás, ele está pedindo aí para a gente encontrar a partir de um domínio, né, que tem aí como conjunto menos 4, 3, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e tendo como contradomínio o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16, tá? Vejam que nós temos aí um conjunto maior, né? Tanto do domínio quanto do contradomínio. Naquele primeiro exemplo, a gente chamou o domínio de A e contradomínio de B. Aqui a gente já está dando o nome correto, tá? Chamamos aí devidamente o primeiro conjunto de domínio e o segundo conjunto de contradomínio, ok? Olha como é que fica então aquela tabelinha quando a gente joga aí os valores do domínio, né? Ou seja, pega lá os valores de x, todos que estão aí no conjunto do domínio, menos 4, menos 3, menos todos eles. Quando a gente coloca lá na função que é x ao quadrado, ele devolve para a gente alguns valores, tá? Então olha só o que aconteceu aí. Peguei lá o primeiro valor do domínio, que era o menos 4, tá aqui ele. Vou jogar ele na máquina aqui da função, ó. Eu tenho que pegar o menos 4 e elevar ao quadrado, tá? Essa notação que nós temos aqui é a mesma, tá? Menos 4, esse circunflexo aí, 2, significa que ele está elevado ao quadrado, tá bom? Então, quando eu faço aí o quadrado do valor menos 4, isso retorna para mim o valor 16 positivo, não é? E é exatamente isso que nós temos aqui nessa coluna, tá? Os valores que nós temos ali na coluna de y já são os elementos que a máquina da função vai me devolver, tá? E eu vou fazer isso para cada um, ó. F de menos 3, ele me devolveu 9. Menos 2, ele me devolve 4. Para menos 1, 1, 0, 1, 4 e 9, tá? Depois que eu substituir devidamente, elevo ao quadrado esse valor, ele me retorna aí todos esses valores que vão compor aí a nossa imagem da função, tá? Imagens são aqueles elementos que estão no contradomínio, mas que estão relacionados com os elementos do domínio, tá? Olha como é que fica, então, o nosso diagrama de flechas, depois que a gente estabelece aí todos esses valores. Olha só, conhecendo os valores do conjunto imagem, podemos construir o diagrama de flechas. Perceba que agora, ó, nós já separamos aí o conjunto o domínio, né? Estão aí com todos os seus elementos, né? As flechas estão relacionadas aos elementos do contradomínio que fazem parte da imagem, né? Então, por isso que nós fizemos aí
um subconjunto tracejado aí com todos os elementos que estão presentes na imagem, tá? Deixa eu voltar aqui uma cartela. Você perceba que são todos os elementos que estão aqui, ó, nessa coluna, tá? 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. São todos eles, ó, que estão naquele conjunto ali, imagem. E do lado de fora, né? Do lado de fora da imagem, mas ainda dentro do contradomínio, estão os outros elementos. 10, 2, 3, 8, 5, 7. E eu deixei um espaço aqui para a gente preencher, ó. O 11 também faz parte do contradomínio, tá? O 11 também faz parte do contradomínio, não faz parte da imagem, mas está presente no contradomínio, tá? Então, olha só. Verificando aí, quem é o domínio da função? Aquele conjunto primeiro, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. A imagem 0, 1, 4, 9 e 16 são todos aqueles que têm relação com o domínio. E o contradomínio são todos eles de novo, ó. Mais uma vez, eles estão presentes aqui no contradomínio, tá? Mas também inclui aqueles que não têm relação com os elementos de A, ou seja, os elementos do nosso domínio, tá bom? Espero que fique claro aí para você, tá bom? Essa pequena amostra aí de que é uma função, tá bom? A gente vai para aquele momento agora de prática, eu vou chamar aqui a dinâmica local interativa. Ok, temos duas questões aí na dinâmica local interativa, tá? Vocês vão responder, não é questão de marcar, não é questões objetivas, tá? Vocês vão ter que identificar aí o domínio da função, a imagem, tá bom? Vou deixar um tempinho aí para vocês analisarem essas duas questões e daqui a pouco a gente retorna para conversar a respeito. Até mais.
Olá, tudo bem? Retornamos aí para a nossa interatividade. Lembrando que hoje eu estou aqui na tela, tá? Mas os dias que eu não estou, eu fico de plantão aí no chat, acompanhando a resposta de vocês, tirando as dúvidas, tá bom? Dando aquele auxílio, aquele suporte para vocês. E como já tem tempos aqui que a gente está acompanhando as aulas, eu já anotei aqui o nome de algumas escolas que têm participado bastante. Então vou mandar um abraço aqui para o pessoal, por exemplo, aí do Sol de Lucena, que acompanha muito e participa bastante aí da nossa interatividade, principalmente quando é matemática, eu já prestei atenção. Também tem os alunos aí do Vasco Vasques, também, boa participação, obrigado, um abraço aí a todos vocês. Também tem a participação aqui dos alunos da escola João Bosco Lima Ramos, um abraço aí pessoal do João Bosco. Também temos muita participação aí das escolas aí da Zona Norte, né? Por exemplo, o Rui Alencar, o Sebastião Norões, tá bom? Um abraço para vocês. Temos também os alunos aí dos interiores, tá bom? Eu, infelizmente, não anotei o nome das escolas, tá bom? Mas um abraço, principalmente o pessoal aí de Iranduba, tá bom? Que participa bastante aqui das nossas interatividades. Manacapuru também, uma ótima participação. Então, um abraço aí a todos. Prometo que na próxima oportunidade vou anotar direitinho o nome das escolas de vocês, tá bom? Aproveitando também, mais participação aí, Roberto dos Santos Vieira, Valdoc de Lira, também participando aqui bastante da nossa interatividade. Um abraço para todos vocês. Lembrando, tá bom, que nesse momento aqui a gente lê aqui os comentários de vocês para verificar a participação, né? Se vocês estão indo da forma aí mais correta possível para conseguir aí com sucesso a nossa atividade, tá bom? Falando em atividade, vamos relembrar aí quais foram as nossas duas questões e fazer nossos comentários para resolver juntos. Vamos lá. Então aí a nossa questão 1, temos aí um pequeno esquema, né? Diagrama de flechas, e temos a função aí A em B, uma função de A em B. Então a gente tem que determinar aí, por exemplo, o domínio da função. O domínio da função, você já entendeu, você já percebeu que são os elementos, já que é uma função aqui que a gente escreve assim, né? Função de A em B. Então, esse A aqui, esse conjunto A, é o que nós chamamos de domínio. Então, são todos os elementos que estão aí no domínio, que no caso aí, ó, 5, 12 e 23. Para representar esse conjunto, a gente faz aquela chave assim, bonitona, né? 5, 12, 23, e aí fecha aquela chave bonitona. Essa é a resposta, então, da letra A. Parabéns aí você que escreveu certo aí no chat e contamos aí com a sua participação cada vez mais, hein? Letra B. Letra B é a imagem da função, tá? A imagem da função são aqueles elementos que estão contidos no contradomínio, que no caso aí vai ser B, né? Olha aqui o B, contradomínio, tá? A nossa função. É aqueles que estão relacionados com os elementos de A, então somente os relacionados, ó, 7, 14 e 25. Então a nossa resposta vai ser assim, ó. Abro a chave, 7, 14, 25 e fecho a chave. Ok? A resposta da letra C, F de 5, ou seja, qual a imagem quando o nosso domínio é o elemento 5, ó. É só acompanhar a flechinha, ó. Sai aqui do 5, chega lá no 7. Então, 7 é o nosso domínio quando o nosso x é 5. E a letra D é a mesma coisa, tá? O F de 23, é só seguir a flechinha aqui do 23, ó. Chega lá no 25. Então tá aí, essa é a nossa resposta para a letra D. Vamos ver direitinho aí como é que fica a nossa resposta? Acompanhe o nosso gabarito, olha só. Exatamente o que eu escrevi para vocês, ó. O domínio 5, 12, 23, imagem 7, 14, 25, F de 5 é 7 e F de 23 é 25. Beleza? Acompanhou direitinho? Lembrando que você pode baixar nosso material lá no site, tá bom? Vamos ver a questão 2 agora? Questão 2, para você não perder muito tempo aí, olha só. Questão 2, o A, 0, 1, 2, o B, menos 1, 0, 2, 3, 4, 6 e 8. E a lei de formação é
x ao quadrado mais 2x, ou seja, f de x igual a x ao quadrado mais 2x é aquela máquina da função, tá? A gente vai pegar então valores aí do domínio, né? Já respondendo a letra A, o domínio vai ser 0, 1 e 2. A imagem é aquele resultado, né? Depois que eu jogo na minha máquina da função, por exemplo, aqui, ó. Se eu substituir aqui por 0, 0 ao quadrado mais 2 vezes 0, isso aqui vai dar 0. Então, quando eu calculo aqui f de 0, o meu domínio, a minha resposta aí vai ser 0. E eu faço aí para o 1 e também para o 2, tá? E aí eu vou achar meu conjunto imagem, ok? Vamos mostrar como é que fica essa tabelinha incompleta aí no nosso gabarito. Olha só, tá aqui, ó. Essa tabelinha, tá? São todas aquelas operações realizadas já com os elementos do domínio, tá? No caso aí 0, 1 e 2, tá aqui todos eles, ó. E depois que eu faço aí toda a operação, né? Toda a função que ela ocorre, a gente tem os resultados aqui de y, 0, 3 e 8. Lembra que eu calculei aqui o primeiro, ó? Quando eu calculei para 0, ele me retornou 0. Então o conjunto imagem vai ser 0, 3 e 8. E quais são os elementos do contradomínio? São todos esses que estão em B, ó, inclusive aqueles que fazem parte da imagem, ó, 0, 3 e 8. Ok? Anota aí direitinho, tá? Para você não perder nenhum detalhe da nossa resolução com relação aí à nossa função, tá bom? Principalmente essa tabelinha, que ela é importante para você entender o que é domínio, o que é contradomínio, tá? Os elementos ali, depois que a gente passa pela máquina da função, são o que a gente chama de imagem, tá bom? E são essas 3 palavrinhas que a gente dá o pontapé inicial para o que vem a seguir, né, na sequência dos estudos das funções, tá bom? Eu fico por aqui, mandando um abraço a todos, até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.